Você sabia que você tem que alimentar a abelha no período que ela passa fome? Tá louco, professor? A abelha não passa fome, não. A abelha tem flor 12 meses do ano. Ela não passa fome, não precisa alimentar, não. Precisa sim. Precisa alimentar e você tem que ter um cuidado com ela para poder fazer o trabalho correto. Ah, professor, mas vai gerar contaminação no mel. Será que gera mesmo? Então eu te convido a permanecer comigo nesse vídeo até o final, porque eu vou te ensinar todo o processo envolvendo a alimentação, todo o processo envolvendo a nutrição, e você vai entender como que funciona o processo de nutrição da abelha, porque que ele não gera contaminação no mel e como que você vai ter abelhas sempre bonitas, saudáveis e fortes para poder fazer produção de mel. Bora lá! Roda aí a abertura, editor! Pois é, pessoal, todo mundo aí se pergunta dessa questão de alimentar a abelha. Isso é uma temática que ela é complexa no Brasil. Em outros países do mundo, não. Em outros países do mundo, com a apicultura desenvolvida, a questão da alimentação no período que a abelha passa fome, ela é essencial para as pessoas manterem enxames fortes e populosos ao longo do ano todo. A gente precisa discorrer sobre isso aqui no Brasil, por quê? Porque a gente tem uma apicultura hoje que ela está crescente no Brasil. Nós temos hoje aí aproximadamente 3 milhões e 500 mil colmeias distribuídas aí para 350 mil apicultores. Uma média de 10 colmeias por apicultor. É uma média baixa, considerando outros países onde a média normal de colmeias são o número de 200 até 2.000, 3.000 colmeias. Nos Estados Unidos, por exemplo, o cara ter 200 colmeias, ele é considerado um microapicultor, um pequeno apicultor, 200. Então imagina chegar lá e falar que no Brasil a média de colmeias são 10 colmeias. Então a gente precisa crescer isso. Para crescer, a gente tem que aprofundar em toda a parte de manejo, em toda a parte técnica. A parte de alimentação, a parte de nutrição, a parte que você vai suprir a alimentação na época que a abelha passa fome, ela é muito importante. Que fome, professor? A abelha tem 12 meses de flor no ano. Isso é conversa fiada, entender esse negócio não. Isso é o senhor querendo batizar seu mel e produzir mais mel. Não é não, gente. A abelha passa fome mesmo. Se você observar todos os biomas que nós temos no Brasil, nós temos aí o bioma do Pampa Sulino, o bioma da Mata Atlântica, o bioma do Cerrado Brasileiro, o bioma do Pantanal, o bioma do semiárido da Caatinga Nordestina e o bioma amazônico. Nós temos esses 6 biomas que regem todo o Brasil, cada um com suas particularidades de safra, de entre safra, de período de fome, de período de abundância de alimento. A natureza, ela não é flor 100% do tempo. A gente não pode esquecer que as plantas com flores surgiram no planeta num período situado dentro da evolução das espécies, num período situado entre 150 e 200 milhões de anos atrás. Não existiam plantas com flores. Existiam plantas sem flores, que na biologia a gente chama essas plantas de gimnospermas. Até hoje existem algumas plantas sem flores. Quer ver um exemplo? O pinus. O pinus, que dá origem à placa de pinos, a madeira de pinos, que o pessoal constrói móveis, constrói aí objetos, constrói cadeiras, mesas, até colmeia de abelha, eles constroem com madeira de pinos. O pinus é uma gimnosperma. O pinus não produz flor. Quando a gente já pensa nas plantas com flores, que surgiram nesse período situado entre 150 e 200 milhões de anos atrás, ali surgiram as primeiras flores que começaram a se reproduzir por processo sexual. Como assim, professor? A planta faz sexo? Ela faz sexo do ponto de vista da planta. Você não pode também imaginar que acontece igual acontece com os animais. Não é igual aos animais. É o reino vegetal, não é o reino animal. No reino vegetal, você tem o quê? Você tem a transferência dos grãos de pólen, que é o gameta masculino da planta, de uma planta para outra da mesma espécie, promovendo a variabilidade gênica. Numa planta, numa estrutura de flor, você tem ali a presença do gameta feminino, você tem a presença do gameta masculino, que é o pólen, e ocorre a fecundação daquela flor para poder gerar o fruto. Uma planta, ela nunca se autofecunda. Uma planta nunca se autofecunda. A natureza, ela sempre encontra os mecanismos para impedir que a planta ela faça o processo de fecundação dela própria. Então, o pólen de uma planta, ele jamais irá fecundar o óvulo de uma mesma planta. Jamais. Para isso, a natureza ela foi dotando as condições para quê? Para que o pólen de uma planta ela chegasse até o pólen de uma outra planta da mesma espécie. Então, se você imaginar, por exemplo, a flor de um abacate, o pólen do abacate, ele jamais
iria efetuar o processo de fecundação do óvulo do abacate para poder gerar o fruto do abacate. Mas a natureza ela encontra os mecanismos de quê? De fazer com que o pólen de uma flor de um abacate, ela chegue até o pólen de uma flor de um outro pé de abacate. Dessa forma, promovendo a variabilidade gênica. Então, ali você tem o quê? O processo de fecundação cruzada. O processo de uma população daquela espécie fecundando a outra população da mesma espécie. E assim gerando um descendente fértil que vai gerar o fruto. Ali está acontecendo o processo de quê? De fecundação da planta, do processo sexual da planta, aonde você tem ali o processo de gametogênese acontecendo na planta, ou seja, a transferência do pólen do gameta masculino de uma planta para outra. É assim que acontece na planta. Ao longo do passar de alguns milhões de anos, num prazo situado ali entre 100 e 120 milhões de anos, no período Cretáceo, surgiram os insetos. Os insetos eles surgiram pelo processo exatamente de evolução das plantas, que passaram a surgir com flores e a partir dali as abelhas entraram no processo. Como o pólen ele é cheiroso e o néctar da flor também é cheiroso, a natureza começou a adotar o quê? Adotar os insetos da capacidade de perceber aquele cheiro e sobreviver daquele cheiro. Sobreviver daquele néctar, sobreviver daquele pólen. E a partir dali você teve a presença de insetos visitando as flores, de pássaros visitando as flores, de outros tipos de animais visitando as flores, animais esses que quando eles entram em contato com uma estrutura floral, quando eles chegam na outra estrutura floral de uma outra planta qualquer da mesma espécie, ela promove a polinização cruzada. Ela promove a transferência de um grão de pólen de uma flor para outra. De todos os animais, de todos os mecanismos que surgiram num prazo situado entre 100 e 120 milhões de anos atrás, o animal mais eficiente nesse processo foram as abelhas. As abelhas surgiram daí. Nesse período situado, em torno aí de 120 milhões de anos atrás, as abelhas surgiram. Atraídas pelo quê? Pelo cheiro do néctar e pelo sabor do pólen. O pólen floral. O pólen é o gameta masculino. A abelha, quando ela sai da colmeia, ela sai para ir em busca do quê? Do néctar da flor e do pólen da flor. Ela vai buscar os dois. No que ela busca os dois, ela traz para a colmeia, ela elabora aquele alimento, distribui para os filhotes que estão em desenvolvimento da colônia e ela própria come daquele alimento para o desenvolvimento dela. Normal. Tá tudo ok. O que ocorre nesse meio do caminho? Que a abelha, por coincidência, no ato dela carregar o pólen nas patas anteriores dela, ela pousa numa flor aqui e pousa numa outra da mesma espécie que está próxima dali, promovendo a polinização cruzada. Dessa maneira, ela consegue realizar isso com todas as plantas ao mesmo tempo. Você imaginar os biomas do Brasil, como eu falei, tem 6. Cada bioma, você tem ali um período que você tem uma abundância de flores. A flor não está o tempo todo reproduzindo. A flor não está o tempo todo acontecendo na planta. A árvore, a vegetação, aquela vegetação que está no campo, ela não está o tempo todo com necessidade de reprodução. Ela só vai entrar em processo de reprodução a partir do quê? A partir da liberação da estrutura floral, que é o órgão sexual da planta. Ali você tem ali o gameta feminino e o gameta masculino junto. Então, você tem a época do ano que vai ter flor. A natureza não promove flor o ano todo. Você tem que lembrar que a gente tem 4 estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Essas 4 estações, elas são definidas nas áreas de clima temperado do planeta. No Brasil, os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o sul do estado de São Paulo, segue qual clima? Segue qual das estações do ano? Segue as 4 estações definidas. Porque está numa região do planeta de clima temperado. Não é nem o clima polar e nem o clima tropical do planeta. Ele está numa região limítrofe. Ele está numa região intermediária. Essa faixa intermediária do planeta é o que a gente chama de clima temperado. Ela existe tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte do planeta. Então, ali nos países de clima temperado, nas regiões do mundo de clima temperado, você tem 4 estações definidas. Primavera, verão, outono e inverno. Inverno é inverno, gelado. Verão é verão, muito calorento. Primavera é o período exatamente de liberação das flores. Ela saiu da estação gelada e está entrando no período de reprodução para quê? Para pegar depois o verão, que é calor, e desenvolver. E você tem, por fim, o outono, que a planta ela já perdeu a capacidade dela de reprodução, ela já gerou descendente fértil e ela agora pode entrar naquele período de dormência do planeta que corresponde ali ao inverno. Então você tem as 4 estações.
No restante do planeta, as áreas de clima tropical e as áreas de clima equatorial, que são as áreas mais quentes, a área equatorial é aquela que está ali margeando a linha do Equador no planeta. As áreas tropicais são aquelas que estão situadas entre a tropical e a temperada. É a maior faixa, normalmente, de clima do planeta, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Aquela região, você tem ali já 2 estações definidas. Você não tem 4. Nós não temos aqui no centro-oeste brasileiro, por exemplo, eu estou em Goiânia, eu não tenho aqui 4 estações definidas. Quem tem 4 estações é o paranaense, é o catarinense, é o gaúcho, é o paulista que está no sul do estado de São Paulo. Lá tem 4 estações. Aqui nós temos 2 estações definidas. Uma quente e úmida e uma estação fria e seca. Nós não temos 4 estações, temos 2. Ah, professor, mas no calendário vem 4. No calendário. Mas a natureza não segue o calendário. A natureza ela segue aquilo que é o comportamento dela. Então, quando a gente encontra toda essa movimentação da natureza, tendo ali em torno ali de 4 estações nas regiões de clima temperado e 2 estações definidas no restante do planeta, a gente tem ali então a distribuição do comportamento das flores. Então você tem o período normalmente que corresponde à estação onde a planta ela vai soltar flor, o período onde ela vai reproduzir, o período onde ela vai gerar o fruto e a época do ano onde não vai ter flor nenhuma. Onde ela literalmente ela vai ausentar de flores. E ausentando de flores, obviamente, a abelha não vai ter o que comer. Nessa época é a época que você tem que alimentar a abelha. Para quem está na região sul do Brasil, o período de fome, de entre-safra, o período que não tem flor na natureza, é o outono e inverno. É a época da neve. É a época que tudo fica o quê? As folhas caem no chão, o tempo fica frio, fica gelado, o clima fica muito, muito frio. Então fica sem condição da planta florir. Ali a abelha passa fome. Passa fome muito. Quando você já pega o litoral do sudeste brasileiro, que é a Mata Atlântica, quando você pega o Cerrado brasileiro, que corresponde aí ao sudeste, ao centro-oeste brasileiro, quando você pega o Pantanal mato-grossense, quando você pega a região da floresta amazônica, aí você já tem o inverso. Você já tem o período mais chuvoso, o período maior de volume de chuva, como o período de fome para a abelha. Ué, professor, mas no período de chuva é quando tudo fica verde. É quando ela solta botão de flor, não é não? Ela até solta. Ela até solta. Nas regiões de clima equatorial e tropical, tem flor sim, 12 meses do ano. Mas não tem flores viáveis para a abelha visitar e coletar néctar e pólen. Por que isso acontece? Que quando a planta ela solta a flor, que entra o período chuvoso, naquele período chuvoso, ele lava o néctar e o pólen da flor. A chuva lava o néctar da flor. A flor fica seca de néctar. O pólen que a abelha coletaria para trazer para dentro da colmeia, aquele pólen ele é desnaturado. O sal mineral oxida, a vitamina desnaturada, os aminoácidos são desnaturados do pólen, não dá para aproveitar nada. Então a abelha sente muita fome. Essa é a época também que o apicultor precisa promover a alimentação. No Nordeste brasileiro já é o inverso. No Nordeste brasileiro, no semiárido, na Caatinga nordestina, na região do Agreste nordestino, são em média 8 meses de seca. É seca mesmo. É seca de não sobreviver planta nenhuma. Nenhuma. E nesse ato de não sobreviver planta nenhuma, e 90% das plantas realmente morrem, nesse ato das plantas não sobreviverem, a abelha também fica sem ter o que alimentar. No período da seca, o apicultor no Nordeste precisa alimentar a abelha. Então a questão da nutrição é uma necessidade. Quando a gente pega, pessoal, inclusive, estudos quando a gente busca aí de literatura, falando até mesmo aí no passado, né, na história da apicultura, na história da humanidade, você sabe que a abelha sempre esteve presente na história da humanidade junto ao ser humano. Tem um textinho bacaninha que eu puxei, olha que bacana. Ao longo de milênios, chineses, egípcios, gregos, romanos desenvolveram métodos para que as abelhas não só ficassem em um local, dentro de caixas ou comos de madeira, cortiça, vímeo, cerâmica. Você pode lembrar que antigamente o pessoal usava colmo, era o colmo mesmo, o colmo de barro, o colmo de madeira, usava balaio. No Brasil mesmo, na primeira metade do século XX, era muito comum o pessoal criar abelha dentro de balaio, que lembrava o colmo. Então você tem ali a estrutura do colmo, onde eles usavam. Inclusive a palavra colmo, ela deu origem à palavra colmeia. Então o colmo ele foi levantado lá pelos gregos, naquele período situado ali em torno do ano 3 a 5, do século 3 a 5 antes de Cristo.
Ali eles já levantaram a palavra como e deram origem a essa palavra. E ali, gente, eles já davam orientações de como que a pessoa ia proceder com a abelha. Olha bem, tem um naturalista romano. O naturalista romano, ele viveu ali nos anos de 116 até 27 antes de Cristo. Antes de Cristo. Olha bem o que ele escrevia no livro Das Coisas do Campo. Olha bem, Das Coisas do Campo. Recomendações para aqueles que se aventurassem na criação de abelhas. Primeiro ponto, olha bem, escrito lá pelo Marco Terêncio Varrão. Se não houver pólen natural suficiente, há necessidade de semear ervas e flores para que as abelhas se alimentem e produzam mel. Pensa. Segundo, deve-se plantar papoula, feijão, ervilha, manjericão, alfafa, tomilho e outras plantas próximas ao apiário. Olha só. Terceiro ponto, durante os períodos de escassez, eles já sabiam que tinha período de escassez. O grego lá atrás, antes de Cristo, já sabia que tinha período de escassez. Durante os períodos de escassez, é preciso alimentar as colmeias com uma mistura de mel, água e outros frutos. Figos, por exemplo, na água, para que seja liberado o quê? Para que sejam liberados os nutrientes que a abelha necessita. Pensa. Olha a importância de você pegar, de você estudar. Então, quando a gente pega um texto desse, você imaginar que o povo romano que criava a abelha, do livro As Coisas do Campo, um livro, ensinando o agro lá no período romano, orientando sobre o cuidado que tinha que ter com a abelha. Se lá eles faziam alimentação, por que a gente não faz? Qual que é a nossa dificuldade para promover a alimentação para a abelha no período de fome? Mas o que eu vou alimentar, professor? Você vai alimentar basicamente do quê? Daquilo que todo ser vivo precisa. Você tem que dar energia para aquele animal e você tem que dar proteína para aquele animal. Então você tem que entrar carboidrato e proteína. Entrar carboidrato é entrar água com açúcar mesmo. Entrar água com açúcar, água com mel, água com rapadura, água com qualquer fonte de açúcar para que você supre aquele animal de energia. Ah, professor, mas ela vai transformar em mel. Não, gente, ela não vai transformar em mel, ela está com fome. Ela não vai ter nem força, não é alimento nem suficiente para que ela beba, para que ela alimente os filhotes e ela armazene. Não dá tempo sequer de armazenar. É para ela dar a condição ali de uma nutrição mínima de sobrevivência dela. Então ali ela vai ali beber aquele alimento e vai beber aquela energia para poder metabolizar quem? Metabolizar a proteína que você também vai dar. Essa proteína você dá ela na forma de uma ração, que é a ração seca. A gente tem aqui a ração seca da abelha. Você vai entrar com ela seca ou você vai entrar com ela molhada no mel. Você vai colocar mel para poder fazer uma massa tipo bolo e você vai aplicar para a abelha poder comer. Ela vai comer aquele alimento. E ela comendo aquele alimento, ela vai suprir de proteína, a proteína vai ser quebrada pela energia do carboidrato em aminoácido e o fígado da abelha vai rearranjar aquele aminoácido em proteína para a abelha que vai entrar em atividade biológica no organismo dela. É assim que acontece. Você tem ainda um outro processo de parte do bife proteico que substitui o pólen, você não pode esquecer. O pólen, que é a fonte de proteína, vitamina e aminoácido da colmeia, quando não tem ali o pólen, você entra o bife proteico. O bife proteico, ele também vai induzir uma glândula que tem na cabeça da abelha, chamada glândula hipofaringiana, aonde aquela abelha ela vai, a partir daquela glândula, produzir geleia real. A geleia real é o alimento da rainha. Aquele alimento vai chegar na boca da rainha, vai cair na corrente sanguínea da abelha, vai ativar as glândulas sexuais da rainha, vai ativar o ovário da rainha, vai ativar a bolsa espermática da rainha e ela vai promover o processo de quê? De postura do gameta feminino, que vai encontrar com o gameta masculino, que o zangão já fecundou a rainha, para poder ser fecundado e gerar uma nova abelha. Uma rainha chega a botar no áudio da florada 7.000 ovos por dia. Quando você entra a alimentação para a abelha no período de fome, é para você permitir que a rainha mantenha a postura da colônia e ela não caia a população. Então é importante você estar atento nisso. Então, entrar as duas frações de alimento é fundamental. Ah, professor, e se eu não alimentar, o que acontece? A abelha abandona ou morre. Você não pode esquecer que a nossa abelha, ela é uma abelha europeia de sangue africano. É uma abelha europeia de sangue africano. Mestiça como brasileiro. Mestiça como brasileiro. Quando você tem ali a abelha, você tem ali uma abelha europeia de sangue africano. A abelha europeia, quando acaba o alimento, o que ela faz?
ela faz igual o urso. Ela hiberna. Na Europa, ela hiberna. A abelha fica quietinha, paradinha, se junta em forma de bola, bola mesmo, bem comprimidinho, para poder gerar calor. Pode estar 20 graus abaixo de zero do lado de fora, no meio daquela bola, ela está gerando 36 graus constantes. Mas no caso da abelha com sangue africano, ela remonta aos seus ancestrais africanos. Faltou comida? O que o animal africano faz? Ele migra. É só você ver no filme Rei Leão, você vê outros filmes que falam sobre toda a fauna europeia, toda a fauna africana, você vai ver que o animal ele migra. A abelha também migra. Acabou a comida, ela vai embora. Se ela não for embora, ela morre de fome. E perder uma colmeia de abelha é perder um boi. Porque uma abelha, ela rende igualzinho um boi. Na realidade, ela rende mais que um boi. Eu provo isso em planilha. Uma abelha rende mais do que um boi. Então você tem que estar atento nisso. Perder uma colmeia de abelha é perder um boi. Você quer perder um boi? Você não quer perder um boi. Se você não alimenta, você vai perder de 80% a 90% das suas colmeias. Você chegou com 100 colmeias ao primeiro dia da entre-safra, o primeiro dia da fome. Quando chegar o último dia da fome, você vai estar só com 10. Porque 90 vão ter morrido ou abandonado. E vai acontecer mesmo. Não estou rogando praga, não. Vai acontecer. Isso é estatístico. 40 anos de apicultura, ó, já joga a estatística ali no ato. Abandona e morre mesmo. Você vai deixar? Não vai. Vai entrar alimentação. Ah, professor, se alimentar então não vai abandonar nem morrer? Vai também. Só que vai morrer pouquinho. Vai abandonar pouquinho. Quando você entra na alimentação, até 10% ainda pode acontecer de morrer ou abandonar. Aquelas que permanecerem na colmeia, muitas delas vão manter o tamanho, não vai nem crescer e nem diminuir. Algumas vão diminuir, mas não vão abandonar. E tem uma pequena parcela que vai até crescer. Vai até crescer, por incrível que pareça. Essas, inclusive, são as rainhas selecionadas que você vai pegar daquele 5º ponto de perfeição que eu falo para você identificar em uma rainha, que é a sobrevivência dela no período de fome com o crescimento da colmeia. Porque você vai encontrar 90% que vai sobreviver, mas que vai crescer, vai dar um número ali em torno de 2 a 3%. Essas são rainhas selecionadas. Então você tem que estar atento. Quando você pega todas essas nuances e que você coloca dentro do caldeirão, você consegue constituir o seu modelo de alimentação, de seleção de rainha, de nutrição, de sobrevida do enxame, já tendo o quê? Um plantel pronto para entrar o próximo período de safra de mel, com população, com abelha, com nutrição, equilibrado, com as gerações de abelha equilibradas, com 5 pontos de perfeição presentes, é o caminho para a superprodução de mel. A alimentação na fome é o caminho para a superprodução de mel. Ela não vai fazer superprodução de mel da alimentação. Ela vai fazer superprodução de mel da vida que ela teve no período de ausência de comida. Porque quando chegar a abundância, ela retribui a você. Agora, se você não der nada, ela vai abandonar e vai morrer. Abandonou, morreu, ferrou. Abandonou, morreu, se foi. Então você tem que estar atento nisso. Tem que estar boneco. Para não cair nesse tipo de erro. Chega firme aí comigo. Quero saber se você gostou desse vídeo. Chega firme aí comigo. Quero saber se você gostou aí desse vídeo. Se você gostou, já vai deixando seu like aqui agora. Inscreve no canal e ativa a notificação, que é o sininho. Um fraterno abraço a você. Tamo junto. Até mais. Fui. Valeu.